Nesse vídeo eu vou falar os 7 maiores erros que eu vejo todo investidor iniciante cometendo. Então, para saber se você está cometendo alguns desses erros, assista esse vídeo até o final. Bora lá! O primeiro erro é você não ser uma pessoa superavitária. Pessoal, o óbvio tem que ser falado, tá bom? Muitas pessoas querem começar a investir sem mesmo às vezes saber o quanto que gasta do seu salário, se ela gasta todo o seu salário, se tá sobrando, se não tá, porque não faz sentido. Se você não tem dinheiro guardado e você gasta mais do que você está investindo, não tem por que você começar um projeto de investimento porque você não vai cumprir. A primeira coisa é você reduzir os seus gastos ou aumentar os seus ganhos. E como é que aumenta os ganhos? Diversos motivos, né? Você consegue estar fazendo renda extra, você consegue estar fazendo um novo curso para você subir de carreira, você consegue, se você tem uma empresa, tá, enfim, alavancando as suas vendas, de forma geral, tá bom? Mas para você começar a investir, tem que sobrar dinheiro, você tem que gastar menos do que você está ganhando. E se você não consegue ganhar mais, por seja qualquer motivo, você está travado ali na empresa, você tem que buscar gastar menos do que você ganha. Então tem que enxugar os seus gastos, retirar coisas desnecessárias, né? Assim tá sobrando dinheiro para você começar um planejamento de investimento. Então a primeira coisa é seja superavitário, monte uma planilha de gastos, veja se você consegue reduzir os seus gastos, ou veja se você consegue estar sempre buscando aumentar a sua receita. Uma coisa é certa, se você não estiver gastando menos do que você está ganhando, você não vai conseguir de fato estar criando um planejamento de investimento. Segundo erro também, esse aí é bem comum, é você não ter uma meta clara. Por quê? Se você não tem uma meta clara, pessoal, se você não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar tá bom. Nesse caso, você vai se desmotivar, alguma coisa vai tirar o seu foco no meio do caminho, seja uma viagem em família ou uma viagem de final de ano com os amigos. Então, tenha uma meta clara, porque nesse caso você vai saber o quanto que você pode gastar e o quanto que você tem que investir todo mês para chegar aonde você mesmo predestinou a chegar. Por exemplo, eu tenho uma regra que eu uso com meus clientes aqui, que é o 80-20-20. Essa regra é você gastar até 80% do que você ganha. Vamos trazer um exemplo da pessoa que ganha 10 mil por mês. Ela pode gastar até 8 mil reais. Ela tem que investir 20% que ela ganha, no caso 2 mil reais, por 20 anos. Essa pessoa vai ter a sua renda, no caso 10 mil por mês, daqui a 20 anos. Então, essa pessoa que ganha 10 mil, se ela gastar 8 mil por mês, investir 2 mil por mês, ela vai ter a sua renda de 10 mil em 20 anos. É muito importante esse planejamento, pessoal, porque a pessoa ela consegue gastar sem peso na consciência. Então, se ela tem ali dinheiro sobrando, né? Se ela tá gastando, sei lá, 7 mil no mês, 7.500, quer fazer uma viagem parcelada de 500 reais por mês, vai chegar ali no teto do seu gasto, ela consegue gastar sem peso na consciência, sem tá prejudicando o seu futuro, a sua aposentadoria, etc. Terceiro erro também que eu vejo muitos investidores, isso aqui é muito comum, as pessoas não terem reserva de emergência quando começam os investimentos. O que seria uma reserva de emergência? Você ter ali guardado em investimento conservador e líquido, né? Conservador porque não pode cair em uma crise, e líquido porque você tem que ter acesso quando você precisar, seja de um dia para o outro ou no mesmo dia, tá bom? Essa reserva de emergência tem que ter ali pelo menos 6 vezes do custo de vida dessa pessoa. No caso do exemplo que eu dei da pessoa que ganha 10 mil por mês e gasta 8, essa pessoa tem que ter pelo menos ali 48, 50 mil em um investimento desse que eu mencionei, líquido e conservador. Essa métrica aí de 6 vezes o custo de vida é bem pessoal, tá bom? Tem pessoas que acham que isso é muito, quer deixar menos. Tem pessoas que acham que isso é pouco, quer deixar um pouco mais. Então, vai muito na linha aí da sua cabeça o que você acha melhor que é para você. Um cálculo empírico aqui é 6 vezes o custo de vida, mas tem que ter uma reserva de emergência para utilizar para o quê? Para vários motivos, seja uma questão de saúde pessoal, familiar, ou uma questão de lazer, enfim, pessoal, a gente sabe que a reserva de emergência é uma emergência, então tudo pode acontecer. A gente tem que ter um dinheiro guardado para justamente você não ter que atrapalhar os seus investimentos de longo prazo, porque investimento de longo prazo, provavelmente você não consegue sacar no curto prazo, se você sacar você tem perda de capital, então a reserva de emergência justamente serve para estar te blindando a sua própria carteira de investimentos frente a incertezas que podem surgir no meio do caminho. O quarto erro também que eu vejo o investidor iniciante está cometendo, isso aqui, até investidores mais profissionais, tá bom, pessoal? Querem ter uma proteção, um seguro ali de saúde. Quando eu falo proteção ali de saúde, é 2 principais aspectos, que é um bom plano de saúde e um bom seguro em vida. Por quê? Se você tem alguma questão de saúde grave e você tem que, no caso, ficar internado, além de um hospital ser muito caro, mas eu vou querer ir no SUS. Muito provavelmente, se você tem dinheiro guardado, você vai querer estar em um hospital bom,
tá bom? Você vai querer gastar o seu dinheiro para recuperar a sua saúde. E se você tem um plano de saúde bom, você vai conseguir ir para um hospital bom, ter um bom tratamento, você não vai ter custos com isso. E se você não está trabalhando e você tem um seguro em vida, suas contas continuam sendo pagas pelo seguro, né? Aí tem muitas variáveis, tem que entender qual seguro que você tem, se esse seguro aborda, por exemplo, cirurgias, internação, doenças graves. Não vou entrar muito no mérito específico, tá bom? Mas a questão tem que ter ali uma proteção de saúde, ou um plano de saúde, ou um seguro em vida, o principal os dois. Assim como eu sempre oriento para meus clientes fazer o que eu faço, né? Então, com certeza, esse é um erro aí que eu acredito que muitos investidores iniciantes, até mais experientes, acabam fazendo, porque se passa por alguma questão de saúde, tem que lapidar o patrimônio que construiu, aí não tem muito sentido. Imagina que você fica ali 5, 10 anos construindo patrimônio, tem uma questão grave de saúde, vai corroer tudo que você conquistou e até mais, pode fazer até dívida, tá bom? 5 erros também que eu vejo todo investidor iniciante cometendo, esse aí é muito investidor iniciante, que é você começar com investimentos agressivos, porque os investimentos agressivos, pessoal, eu costumo falar que são os investimentos mais sexy. Mais sexy que são as ações, as criptomoedas, são investimentos que algum amigo seu chegou no bar e falou que investiu e multiplicou por 2 em 2 meses. Então vai ter sempre aquela história mirabolante da pessoa que ganhou muito dinheiro, tá bom, pessoal? A questão isso só vai te prejudicar no curto prazo. Por quê? Imagina que você começou a investir em ações. Muito provavelmente essas ações vão cair no curto prazo, né? Porque o mercado ele é volátil, o nome é renda variável. Então, se você começou a investir em ações, imagina que você começou lá a guardar 2 mil por mês, você ficou 3 meses investindo, você colocou 6 mil, aí as ações caíram, aí você abre lá, tem 5 mil uns quebrados, ou seja, menos do que você colocou. Pessoal, isso é muito desmotivador para quem está começando. Por experiência própria eu falo, comece com renda fixa, porque no caso a renda fixa, ela vai te dar uma previsibilidade de retorno, você vai estar conseguindo seguir o que você programou a ter. No caso, aquela meta que você estipulou de estar investindo ali 20% do que você ganha, se você programou para estar uma rentabilidade ali 10% ao ano, investir 2 mil por mês, se você investe em renda fixa, você sabe se você está construindo, se você está seguindo a sua percentual de rentabilidade que você fez a conta ali para você chegar em 1 milhão em tanto tempo. Então, o investimento em renda fixa é algo que vai estar sempre subindo, tá bom? Então te deixa muito mais tranquila essa previsibilidade. E eu acho que todo investidor, sim, tem que estudar as ações para estar avaliando depois de ali 6 meses, 1 ano, tá colocando um pequeno percentual do patrimônio para estar entendendo se tem perfil de forma devagar, gradual, justamente para não se machucar. 6º erro aqui também é muito importante eu falar desse erro aqui, que é você investir sem estudar ou sem o auxílio de um profissional. Porque se você vai começar a investir agora, você deve ter que estudar, você tem que ler livros, você tem que ver vídeos no YouTube para ajudar a agregar conhecimento nos seus investimentos. Você está montando a sua carteira de investimentos. E se você não tem tempo para fazer isso, não tem problema. Um profissional no mercado justamente serve para isso. Você paga alguém para conseguir uma boa rentabilidade para você e você cobrar essa pessoa, tá bom? Justamente é o que eu oriento todo mundo a fazer, porque é muito mais fácil você dedicar sua energia, seu tempo, seu dinheiro, digamos que para crescimento profissional, para estar ganhando mais. Às vezes o MBA que você vai fazer, um curso para aumentar aí seu 10, 15, 20% de salário, é muito melhor e você pagar um profissional para ter uma boa rentabilidade e no caso você não vai precisar se preocupar com isso, tá bom? Vai se preocupar somente com as reuniões ali periódicas, trimestrais, semestrais e anuais, fazer acompanhamento de carteira, uma coisa ou outra você não vai conseguir fugir, mas é muito mais básico do que você tem que entender de rating, de renda fixa, marcação a mercado, tem muita coisa no mercado financeiro, tudo muito complexo, tá bom? Então, o jeito mais simples e fácil para você ter uma boa rentabilidade e ter um bom encaminhamento é fazer com o auxílio de um profissional, seja com um consultor, um assessor de investimento, etc. Tá? E se você não quer pagar, não tem gente que não gosta de pagar alguém para fazer isso por ele, então tem que sim estudar bastante, ler livros, né? Porque é a única maneira de você conseguir ter uma boa rentabilidade e não fazer besteira com o seu dinheiro. 7º erro também que eu vejo todo investidor iniciante cometendo, no caso nem tão iniciante, porque esse erro vai abordar um pouco mais o acompanhamento periódico, então o investidor ali que começa a investir no curto prazo, é não fazer justamente um acompanhamento periódico da sua carteira. Tem uma frase muito emblemática que eu falo para todos os meus clientes que é: muda o vento, ajustam-se as velas. Isso é o quê?
a economia vai mudando, a gente tem que mudar a carteira conforme a economia, entendeu? Se a economia tende ali ter um aumento de inflação, um aumento de taxa de juros, a gente vai buscar ali estar reduzindo o risco da carteira, alocar em ativos pós-fixados em inflação, tá bom? Ou se a economia ali vai entrar num cenário de queda da taxa de juros, tá investindo nos títulos IPCA+, investimentos de risco, uns fundos imobiliários. Enfim, você tem que entender o conceito econômico, é por isso que você tem que... Essa questão vai muito em linha com outro erro, né? Que você fazer sem auxílio de um profissional. Acompanhamento periódico é muito importante justamente até para você entender se você está no caminho certo. Se você fez ali uma meta para ter uma rentabilidade de 10% ao ano e investir seus 20% ao ano, no exemplo do cara que ganha 10 mil por mês, ele tem que investir depois de um ano 24 mil. E se ele fez uma projeção de ter uma 10% de rentabilidade no ano, a gente sabe que depois de 12 meses ele tem que ter 24 mil pelo menos investido, uma rentabilidade de 10%. A gente faz esse acompanhamento para estar justamente fazendo ajustes de correção de rota. Se a gente vai reduzir o risco da carteira, aumentar, para estar aproveitando uma nova oportunidade. Tem vários benefícios que é você estar fazendo acompanhamento periódico, desde rebalanceamento, etc. Então, se você gostou desse vídeo, já curte para me ajudar, compartilha com alguém que também pode achar interessante. Muito obrigado e tchau!